Nesta edição da nossa Resenha da Bola, sexta-feira, dia 4 de abril de 2025, iremos analisar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, o Flamengo na Libertadores e no Brasileirão. O time que venceu por 1-0 a equipe do Deportivo Táchira na Venezuela. Aí surgiu várias críticas, a turma do mimimi dizendo que o Flamengo não pode fazer um jogo tão abaixo da sua média normal, enfim. Mas esse é um assunto para Antônio Manuel Góes daqui a pouquinho. E em Curitiba, no Paraná, Fernando César vai fazer uma análise geral dos jogos dos brasileiros na primeira rodada da Libertadores e a perspectiva também para a segunda rodada do Brasileirão. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola, e no pique da nossa resenha vou direto ao Rio de Janeiro, ligando da região do Porto Norte de Portugal para o Brasil, Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. O Flamengo venceu na estreia da Libertadores. Não foi um jogo de fato de encher os olhos. Agora muitos esquecem os desfalques do Flamengo. Aí um outro pode dizer, mas o Flamengo tem um elenco fantástico. Tem. Agora, jogadores do peso de um Gerson, de um Arrascaeta, de um Wesley. E aí você pode até colocar que o Felipe Luiz não teve uma melhor opção para começar o jogo. Pelo menos teve esses comentários. Mas eu quero lhe ouvir, Antônio Manuel Góes, porque a turma mimimi entrou em ação logo após o final do jogo nas redes sociais, e também você analisando o jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão no final de semana. Um abraço. Olá, Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Perdoe-me, mas nunca esteve tão apropriado para os perfeccionistas torcedores rubro-negros o termo criado em meados do século passado por Nelson Rodrigues: idiotas da objetividade. Repleto de imprevisibilidades, notadamente com ausências de peças relevantes na equipe, por variadas razões, o futebol, como os demais esportes coletivos, tem frustrado aqui e ali, em primeiríssimo plano, o propósito dos treinadores em dispor do melhor elenco para o próximo jogo. As redes sociais, entretanto, ensejaram o surgimento de liminar onda de inconformação e intolerância diante da quebra de suas apaixonadas expectativas sob o lema "vencer ou vencer", magnífico como figura de retórica. E nesse detalhe, os dirigentes do Flamengo estimulam essa lógica falaciosa, mas totalmente irreal, diante das compulsórias e emergenciais adaptações em campo, principalmente por força da ausência de eventuais lesionados. O Flamengo foi a San Cristóbal, na Venezuela, para o primeiro compromisso nesta fase de grupos da Copa Libertadores da América, diante do Deportivo Táchira, campeão do país em 2024. Com o peso de desmontar um jejum de vitórias fora de casa no torneio da Conmebol, o desfalcado time de Felipe Luiz, como ocorre contra outros adversários, e a retranca do Internacional sábado passado pelo Brasileirão disse tudo. Teve pela frente duas linhas de 5 e 4 defensores adversários, obrigando-o a um jogo de extrema paciência para atingir a meta venezuelana no momento mais propício, o que ocorreria aos 12 minutos da etapa final, com Juninho completando de peito para as redes do Táchira um cruzamento de Everton Cebolinha desviado de cabeça por Bruno Henrique. Sem os pensadores Gerson e Arrascaeta, o Flamengo dispunha de exímios carregadores de bola, cujas investidas esbarravam, entretanto, na intervenção da muralha oponente, embora algumas chances de gol tenham sido evitadas pelo goleiro Jesus Camargo, enquanto na meta rubro-negra, Rossi era um privilegiado espectador, dada a limitação técnica do time de Edgar Greco na formulação de contra-ataques,
até pela correta marcação de linha alta da retaguarda rubro-negra. Felipe Luiz oxigenou a equipe com pertinentes substituições e efetuou correções táticas que, afinal, levaram ao gol da vitória. Em síntese, sem armadores no campo ofensivo, o Flamengo teve como ponto recorrente uma sequência de condução de bola, via de regra interrompida pelo duplo ferrolho dos locais. É verdade que nos instantes finais, o magro 1-0 quase esteve a perigo em raro vacilo pontual da defensiva rubro-negra, mas no conjunto da obra, sem esse primor de acabamento, é verdade, o rubro-negro garantiu os ansiados 3 pontos no campo adversário. Numa passada por páginas das mais credenciadas da crônica desportiva nesta sexta-feira, deparei-me com relatos de quase tragédia sobre o desempenho do Flamengo, em que palavras como decepção, sofrimento e outras similares deixam a impressão de que o 1-0 foi arrancado com suor e lágrimas e Rossi tenha evitado o pior. Esse é o motivo de lembrar no início desta conversa o termo idiotas da objetividade, com que o cáustico tricolor Nelson Rodrigues carimbava 70 anos atrás os que tratavam o desempenho de uma equipe em campo como uma mera receita de bolo. De fato, em função de sentidas ausências de reconhecidos estrategistas, o Flamengo esteve longe, muito longe de seus melhores dias. Mas, como reza o jargão popular, em jogo de Libertadores, notadamente fora de casa, o principal é vencer, não importam as circunstâncias, até porque o time de Felipe Luiz, ao fim e ao cabo, pacientemente chegou lá. O Flamengo já está em Salvador, onde próximo domingo enfrentará o Vitória pela segunda rodada do Brasileirão, certamente reforçado por alguns dos que não viajaram à Venezuela, aqui submetidos no ninho do urubu a processo de recondicionamento físico. Já o rubro-negro de Thiago Carpini de Salvador, que igualmente acionará sua retranca defensiva, alguém duvida? Arcará com a tentativa de quebrar o jejum de 11 anos, sem vencer o Flamengo no Barradão, além de recente sequência negativa de 4 jogos na atual temporada, inclusive o empate em casa com a Universidade Católica do Chile pela Sul-Americana, apesar de já classificado em primeiro lugar de seu grupo para as quartas de final do Nordestão Antônio Júnior. Legal, Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro. E eu vou agora a Curitiba, no Paraná, porque Fernando César teve aí os brasileiros a estrear, né, na fase de grupos da Libertadores. Quero ouvir o seu comentário e também a sua perspectiva para os jogos da segunda rodada do Brasileirão. Um abraço, Fernando. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E tivemos a largada da competição dos clubes, a competição mais importante do nosso continente, que é a Libertadores Conmebol. E claro, analisando os resultados, a largada principalmente dos nossos representantes, indiscutivelmente, eu diria que 3 deles, ou até 4, considerando o empate do Inter fora de casa contra a equipe do Bahia pelo Grupo F, não deixou de ser também um resultado razoável para bom, porque o ideal mesmo é a vitória. E aí a gente encontra isso através do Flamengo, mesmo com placar magro diante do representante venezuelano, o Deportivo Táchira, pelo placar de 1-0, claro que foi em considerar os 3 pontos obtidos pelo rubro-negro da Gávea realmente um resultado importante. A lamentar, claro, a derrota do campeão da Libertadores, o nosso representante brasileiro Botafogo, para a equipe da Universidade de Chile, é uma comprovação de que o Botafogo ainda precisa
conseguir muitos ajustes para poder ter aquele desempenho que o torcedor acabou tendo na temporada passada e que nesse ano ainda não deu a certeza absoluta para a torcida carioca ou para a torcida do Botafogo. A vitória do São Paulo também foi importante pelo grupo D contra uma equipe de tradição em competição como essa que é o Tadieres. E eu colocaria, claro, o outro resultado, fechando como resultado positivo a vitória do Palmeiras frente à equipe peruana, o Sporting Cristal, pelo placar de 3-2, que foi justamente o jogo que apresentou o maior número de gols, 5 gols. Claro que um jogo que torna-se agradável, principalmente para a torcida do time vitorioso, que foi a equipe do Palmeiras jogando fora de casa. Depois desta largada, a gente agora volta a prestar atenção na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tendo já neste sábado um jogo bem interessante. Corinthians e Vasco é um dos bons jogos da segunda rodada. No domingo eu coloco assim como jogos de maior interesse: o Galo, o Atlético Mineiro pegando a equipe do São Paulo, o Inter, que é uma das equipes que nos dá assim a expectativa de uma boa temporada, o Inter pegando a equipe do Cruzeiro, agora do Gabigol. Temos ainda o Flamengo pegando o rubro-negro baiano, que é a equipe do Vitória, e o Flamengo mesmo fora de casa, pelo elenco que tem, sempre considerado um favoritismo para o seu jogo. E ainda eu colocaria mais 2 partidas que prendem a nossa atenção. A visita do Palmeiras ao Sport, esse jogo também chama atenção. E para finalizar, Santos e Bahia, o Bahia que tem aí um elenco para conseguir um bom desempenho também nessa temporada que ainda está no começo, meu caro Júnior. Ok, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. Esta nossa resenha da bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!